Segundo escreveu João. Aleluia. Não é 1 João, nem 2 João, é João, São João. No capítulo 21. Ô glória. O livro de João, capítulo 21. Quem achou, diga amém, irmãos. Ô glória. É uma palavra fiel, verdadeira e de toda aceitação. É uma palavra inerrante. É uma palavra a qual que o autor se faz presente. É o único livro que o Senhor se faz presente é na sua palavra. Aleluia. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-nos, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando as redes cheias de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Amém? Tome seus assentos nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos diante de um texto que esse texto já foi escrito já Jesus ressuscitado ao terceiro dia. Ele o ressuscitou. E ele ainda ficou 40 dias na terra, ensinando seus discípulos, se manifestando a todos eles. E a primeira manifestação que teve foi para uma prostituta chamada Maria Madalena, uma mulher que foi liberta dos espíritos maus, uma mulher que, quando foi liberta, ela teve uma imensa devoção pela pessoa de Cristo. Ela não tirava Cristo da sua vida. Ela era uma pessoa devota à pessoa de Cristo.
chorava muito. E ela falava: onde colocaram o corpo do meu Senhor, que eu buscarei? E de tanto ela chorar, ele começa a se apresentar para ela e fala: Maria, Maria. Ela fala: Rabone, mestre. E ali ela se alegra, irmãos, porque novamente ela viu a pessoa do mestre. Aleluia. De outra forma, já glorificado. E depois que ele se apresenta a Maria Madalena, aleluia, aleluia, ele se apresenta novamente. As mulheres que estavam ali, outras também que foram em busca de Jesus. E depois ele aparece a Pedro. Depois que Pedro soube, depois das mulheres que foram até ele se interessa e vai até o sepulcro. Novamente Jesus se apresenta para ele. E novamente ele se apresenta a todos os seus discípulos que estavam a caminho de Emaús. Glória a Deus, aleluia. E assim ele prosseguiu, irmãos, se manifestando em cenáculo fechado. Que quando os seus discípulos disseram: Tomé, Jesus esteve aqui, eu vi Jesus. E ele falou: olha, eu só posso ver Jesus, eu só posso crer se eu colocar meu dedo aonde a lança entrou. Aleluia. Eu só posso crer se eu colocar as minhas mãos aonde os cravos penetrou. E o cenário fechado, um cenáculo fechado, porque eles estavam com medo dos guardas. E de repente chega Jesus e se manifesta e fala: Tomé, ele, Jesus, aleluia, agora tu crê porque tu viste? Feliz é aquele que não vê, mais crê. Depois ele se apresenta mais para 500 irmãos, 500 crentes. Deus poderoso, glória a Deus. Depois ele se apresenta para o apóstolo Paulo. E nesses 40 dias, e esse texto vai dizer, irmãos, que não estava ainda dado a ordem para que os discípulos fossem para Jerusalém, para que do alto viesse ser revestido de poder. Eles não estavam negligenciando a obra, eles não estavam deixando de lado a obra, porque até que eles viviam da pesca, eles tinham que ter a pesca como um sustento para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus parentes. Enquanto não foi dado ordem para eles ir para Jerusalém, Pedro continuava pescando com os demais discípulos. E Pedro fala: vou pescar. E os outros falam: também vou. Vamos acompanhar Pedro. E foram pescar. E o texto diz, irmãos, que toda noite estavam pescando e nada apanharam naquela noite. Aleluia. E quando estava chegando ao amanhecer, o texto vem dizendo que se apresenta um homem na beira do mar da Galileia. Se apresenta aquele homem.
E logo falei, tenho que comer. E logo vem a resposta, não. E o Senhor estava ali já, irmão, preparando um churrasco. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Para os seus discípulos. Até churrasqueiro Jesus é, irmão. Glória, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pensa no churrasqueiro bom. Imagine, né? Se é a carne que nós fazemos em casa, um salzinho grosso, um tempero que nós colocamos, né? Imagina não, né? O tempero de Jesus. Glória, glória a Deus. Imagina aquele pão ali assado na brasa, através, irmão, do grandão da Galileia, fazendo banquete para os seus discípulos. Aleluia! Imagine o cheiro subindo, porque os homens estavam cheios de fome. Os homens precisavam comer. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E quando os discípulos ouvem a voz de Deus, o Senhor fala, lança para o lado direito. Irmãos, eu quero aplicar uma palavra no seu coração. Quando nós fazemos da forma que Deus determina, tudo vai dar certo na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Nada dá errado. Oh, general. Você não se frustra. Você não se decepciona. Quando nós fazemos aquilo que Deus determina, tudo dá certo em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos prósperos. Aleluia. No momento que nós executamos aquilo que Deus determina que nós fazemos. Passaram toda a noite. Eram homens pescadores, homens profissionais. Aleluia. Era homem que sabia jogar rede, tirar rede. Era homem que sabia onde os peixes estavam. Mas nesta noite, Deus muda o contrário. Aleluia. Deus muda o negócio. Sabe para que Deus faz isso? Para Ele se manifestar em nossa vida. Para saber que sem Ele nós não podemos nada. Aleluia. Para saber que sem Ele, irmão, as nossas forças são limitadas. Jesus tem coisas grandes para a noiva de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pedro pescava toda noite, era pescadores de peixes. Mas nesta noite que Pedro pescou, ele foi surpreendido. Deus, irmãos, Ele é um grande, aleluia, a nos surpreender. Aleluia. Você sabia disso? Glória a Deus. Ele nos surpreende. Às vezes, irmãos, eu já pesquei muito. Às vezes, numa tarrafa que eu jogava, às vezes vinha um tucunaré, às vezes vinha uma traíra, às vezes vinha uma curumatã, mas também vinha na rede piabas, peixes pequenos. E também creio que com perna também não era diferente. Porque quando você lança a rede, vem todo tipo de peixe. Mas o texto diz que quando eles puxaram a rede para fora, foi 153 grandes peixes. Aleluia. Nesta noite Deus surpreendeu os seus discípulos. Aleluia. Se você entrou nesta noite, irmãos, com o coração voltado para Jesus e ouvindo a palavra nesta noite e colocando em ação, Deus vai te surpreender com coisas grandes. Aleluia. Às vezes nós estamos acostumados
vida cotidiana, da mesmice, mas também era Pedro. Mas naquela madrugada, Jesus Cristo o surpreendeu, não só com os peixes, mas também, irmãos, com um grande churrasco na beira da praia. Aleluia! Oh, glória a Deus! Porque Deus tem os seus meios, irmão. Andava com Pedro, comia com Pedro. Os seus discípulos conheciam Jesus, mas teve um momento que eles não a conheceram quem era aquele homem. Não conheceram. Nem pela voz do mestre eles conheceram. Conheceram depois do milagre. Pedro é Jesus. Porque só quem pode fazer milagre grande é Jesus. Só quem pode nos fazer milagre é Jesus, não é mais ninguém. Aleluia! Deus eterno, glória a Deus, aleluia. E além diz o texto que Jesus manda ele trazer mais peixes para colocar na praça. Ali estava preparando os seus discípulos para uma grande missão, porque Jesus, depois de 40 dias, ele iria subir para a glória. Mas iria deixar, irmãos, uma responsabilidade sobre mim e você. Aleluia, Deus, glória a Deus. O que me chama a atenção nesse texto é os peixes e os pães. Aleluia! De onde Cristo tirou esses pães? De onde ele tirou esse peixe? Jesus podia, irmãos, tudo bem ir no mar, pegar assim com a mão assim, ó, vem cá você, trazer, tratar, salgar e colocar em cima da brasa, para surpresa dos seus discípulos. Aleluia! E foi assim que o Senhor fez a preparação para surpreender os seus, aleluia, seus filhos. Aleluia. Na mesa dos judeus no passado, quando eles comemoravam a festa ou um banquete, eles colocavam um peixe, irmão, na mesa. Peixe e pão são coisas simbólicas a Cristo. Tudo volta para Cristo. Quando ele falou do pão, né? Aleluia, eu sou o pão da vida. Aquele que comer nunca mais terá fome. E também o símbolo do peixe também representa o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não cochila. Você vê que mesmo o peixe morto, ele não fecha os olhos. É ou não é? Você vai na peixaria e está lá o peixe parado, morto, mas está com os olhos abertos, né? Simbolismo de Cristo. Aleluia. Ele nos contempla nesta noite. Você não pode ver ele, mas ele te vê. Você não pode contemplar ele, mas ele te contempla. Aleluia. Mas nós podemos sentir ele aqui nesta noite. Assim como ele apareceu para os seus discípulos, aqui devemos estar essa noite manifestado pelo seu poder. Porque em João, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, 20, João, louvado seja Deus, 16, 20, né? Mateus 16, 18, que ele fala: aonde estejam 2 a 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Aleluia. Aleluia. E depois, irmão, dessa abastança que o Senhor fez e que mostrou um milagre ali, irmãos, para os seus discípulos,
ele chega até Pedro. Chega até Pedro e fala: Pedro, meu negócio é contigo, rapaz. Tu me amas? Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Aleluia. Pedro, tu me amas? Irmãos, imagine o Senhor falando isso comigo e com você 2, 3 vezes. Se você ouve a palavra e você responde, e a pessoa normalmente repete, você já começa a se aborrecer. Ah, coisa chata, né? Imagine com Pedro: sim, Senhor, eu te amo, sabe que eu te amo. Porque Jesus tinha, irmãos, que ver o que estava no coração de Pedro, por causa que ele negou a Cristo. Pedro, 3 vezes tu vai me negar antes que o galo cante. Aleluia. Não, Senhor, jamais, eu vou à morte contigo. Isso se cumpriu, irmãos, na Bíblia. Eu vou até a morte contigo. E depois ele falou: olha, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e quando nós falamos apacentar as ovelhas, aleluia, né? Deus, ele tem os pastores como um posto de vigilância com as ovelhas que ele coloca nas mãos de cada um de nós. É a responsabilidade muito grande de cuidar, de corrigir. Aleluia. E ele fala: apacenta as minhas ovelhas, cuida delas, trata delas. Aleluia. Porque até dia, irmão, vai ter uma grande cobrança na vida de muitos pastores que não cuidam, que não pregam a palavra para o céu, que não pregam a palavra, irmão, de libertação e transformação. Uma palavra, irmão, às vezes, irmão, louvado seja o nome santo do Senhor. Uma palavra que nós temos que às vezes usar como uma correção para o bem da ovelha, né? Como o salmista fala, né? O meu cajado, aleluia, né? Me consola, aleluia. Quando fala: o Senhor meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, que a minha mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Aquele que tem Cristo como seu pastor, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Aqueles que aceitam, irmão, a correção da palavra, ele é bem-aventurado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E aqui Pedro, irmão, ele, depois que ele ouve essas palavras de Jesus, ele fala assim: olha, quando tu era mais moço, tu andava por onde tu queria. Meu Deus, aleluia. Tu iria onde tu queria. Mas depois de ser mais velho, aleluia, tu não vai mais andar por onde você quer. Ele estava falando da morte de Pedro na cruz, porque ele falou: olha, Senhor, eu estou pronto a morrer contigo. Aleluia. E aqui se cumpriu, irmão. Quando pegaram Pedro, foi o mesmo tempo de Paulo, né? Semana antes de Paulo e Pedro, também pegaram Pedro e crucificaram. E ele falou assim: olha, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu, mas me coloquem de cabeça para baixo.
Jesus cumpriu com a palavra dele. Aleluia. Não importa como você vai descer a sepultura. O que importa é você ser fiel ao teu Deus, ao seu Jesus, ao nosso Jesus, ao nosso pastor. Aleluia. E naquele dia nós, irmãos, estamos se apresentando diante dele. Persevera. Aleluia. Porque os dias são remidos. Os dias estão a cada dia se findando. E nós temos que estar cada dia buscando a presença do nosso pastor. Para que os lobos, para que, irmãos, as raposas deste mundo não venham estragar. Porque só quem pode livrar a igreja de Cristo é o pastor, o grande churrasqueiro da Galileia. Aleluia. E que Deus abençoe a igreja dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Bem, irmãos, ficamos com esta palavra. Jesus alimentou no passado, agora no presente.